Agora, Irley, a gente consegue esse autoconhecimento, então, fazendo terapia? A gente consegue ele só refletindo? Como é que a gente faz, então, para a gente se conhecer? Eu acho que tem várias formas hoje em dia. Lembrando, mais na minha infância, adolescência, eu não tinha caminhos muito claros, não havia essa definição. E hoje nós temos leituras que a gente precisa fazer, eu aconselho sempre. Daqui a pouco a gente vai falar do seu livro. Ver, isso aí. É isso aí. Aí, assim, leituras, a gente tem que fazer cursos, a gente tem que acessar. Hoje nós temos as mídias sociais, inclusive eu sou a favor e eu estou lutando para que as mídias sociais sejam muito mais voltadas a conteúdos que possam fazer a gente refletir, não só fazer aparência, festa e que tintim tenha conteúdo, e tudo mais. na verdade. Que tenha conteúdo. E conteúdo não só crítico, temos que analisar, não só pelo caminho mais técnico, mas também e principalmente pela alma, porque as pessoas estão precisando encontrar diálogos lá fora, não dentro delas, através das mídias sociais, por exemplo, através desse programa, por exemplo, que façam com que elas digam, poxa, eu não pensei sobre isso. E quando elas começam a pensar, eu não pensei sobre isso, elas vão encontrar o caminho, porque a gente vai acordando conforme. É despertar, né? É um despertar. E cada um desperta quando é necessário. Isso também, meus queridos que estão nos assistindo, não se apavorem, não entrem em pânico, porque às vezes a gente está aqui falando como se a gente fosse totalmente resolvida, né? Irley sabe tudo de autoconhecimento, a Mari mais ainda. Eu sou expert, tanto que a gente conversa aqui. Pelo contrário, né? A gente sempre está aprendendo mais, né? E a gente não pode pensar que os outros estão muito melhores nisso, porque as pessoas que estão nos ouvindo são muito melhores em outras coisas, sabe? Eu sou muito boa em autoconhecimento hoje em dia, continuo procurando muitos recursos, muitos me faltam, mas eu não sou boa em outras tantas coisas. Mas então assim, tá todo mundo bem niveladinho, todo mundo está caminhando conforme consegue, conforme dá, conforme o horário, o relógio permite, conforme a carreira permite, conforme a família permite. Esse é o primeiro ponto. Tá tudo bem, gente, calma, tá tudo bem. E aí, quando você começa a se sentir que tá tudo bem, você consegue respirar e ouvir melhor a Irley, a Mário, a análise direta. É aquela situação que a gente fala, né? Se permitir também cuidar da pessoa, porque muitas pessoas também cuidam de várias pessoas e aí a vida passa e ela mesma não cuidou dela mesma, não cuidou da alma dela e ela precisa desse tempinho para ela. Irley, vamos falar um pouco do seu livro aqui, já que a gente falou aí de dicas, né? Para que as pessoas consigam ter esse autoconhecimento. Esse aqui é Avance Sempre. Vou pedir aqui para o Bruno mostrar para o pessoal de casa, fica aí então como uma dica, né? Irley, de autoconhecimento. O que tem aqui nesse livro tão bacana, Irley, que você pode ensinar um pouquinho para a gente? Avance Sempre, minha querida, é uma história legal, porque tem muito a ver com a minha história. São diálogos internos meus, vamos dizer assim, de crescimento pessoal, porque eu estou sempre me confrontando. Uma das minhas profissões básicas, vou dizer que já é uma profissão, é eu olhar para mim e confrontar se isso tem a ver comigo, se isso já me curou, se eu ainda tenho isso, tenho o quê? Medo, ansiedade, que mais? Fobias eu tinha, já curei. Você tinha fobia do quê, Irley? Queridas, vamos citá-las assim, enumerá-las? Mais uma, duas aí, que agora eu fiquei curiosa, né? Sim, a gente, por exemplo, assim, uma das coisas que eu tinha, vou te falar, era falar em público. Olha, e hoje você está aqui dando show, aula, da palestra. Pode uma coisa dessas? Por quê? Porque, na verdade, quando eu era criança, como você já viu, meu sobrenome é alemão, não é? Então, morávamos para fora e a gente tinha sotaque de alemão. E eu, especialmente, bastante. E aí, eu tinha que ler uma história na missa. Olha, eu não consegui, porque estava totalmente bloqueada. Eu não conseguia, porque eu sabia que o meu sotaque ia chamar mais atenção do que a sua própria presença. A minha luz. Caramba! Ninguém me falava da minha luz, entende? Então, como história de vida, eu superei a minha escuridão neste ponto e consegui avançar. E uma das características minhas, engraçado isso, era eu e a minha irmã brincávamos tardes de verão, com o microfone, uma entrevistando a outra. Ou seja, precisava de uma câmera, a gente olhava para a câmera.
E a gente precisava falar uma com a outra, se expressar verbalmente, oralmente, perdão. E a gente no público não conseguia, porque simplesmente nos foi barrado. E não havia, por exemplo, alguém naquela história, naquela época, para me dizer, Irlei, mas você tem tanta coisa boa, tanta outra coisa melhor. Então, eu fui me curar no futuro. Estou falando isso porque muita gente que está nos assistindo deve ter uma situação não igual à minha, mas parecida. Muito parecida. Então, não importa quando você vai curar. O importante é que a tua profissão seja sempre confrontar, será que eu já curei aquilo? Ou então a pessoa não pode se conformar, né? Porque se faz mal qualquer situação, a gente tem que ir atrás e superar e não ficar só se lamentando e usando aquilo como, ai, coitadinha, se vitimizando com aquela situação. É superar. Avance sempre. E aqui então tem várias histórias suas no livro e aí a gente vai lendo e vai aprendendo um pouquinho mais sobre isso. Sim, e uma das coisas que me fez escrever exatamente, dar esse título, eu não sei se cabe ainda neste bloco. Vamos falar um pouquinho, daqui a pouquinho a gente volta a falar. Temos uma historinha muito interessante, sabe por quê? Porque quando eu era criança, nós morávamos para fora e nós tínhamos uma plantação de soja, para quem conhece, hoje o agronegócio está em alta, né, no Brasil. E eu sei que o meu pai dizia assim, nós vamos colher amanhã e aí eu vou comprar aquela boneca que tanto você quer. Não é? Eu queria uma boneca, eu também um vestido novo. E eu estava muito feliz. E a gente foi ver essa terra, essa soja linda. E à noite caiu granizo, estragou toda a plantação, toda a colheita. E o seu vestido e sua boneca, você falou, já era? Cadê? Até hoje não tenho, amiga, tá? Não sei aonde. Porque eu não consegui, meu pai não podia acomodar. Mas o que eu quero dizer com essa historinha, e que onde eu aprendi o avance sempre, porque o meu pai olhou para mim, olhou para toda a destruição que houve naquela plantação, e ele olhou para mim e disse, o que o meu pai, meu herói, vai dizer diante dessa dificuldade? Ele olhou para mim, pegou na minha mão e disse assim, não se preocupe, filha. Amanhã a gente vai dar um jeito e a gente planta novamente. Ano que vem a gente vai colher. Eu disse, meu Deus, ano que vem. E aí eu aprendi que, no caso, as pessoas que moram para fora e lidam com terra, eles têm um olhar para o futuro. Eles não olham para o passado, eles olham para o futuro, e o futuro pode ser ano que vem. E eu aprendi a ter resiliência. Quer ver? Ano que vem já é logo ali. Então, eu aprendi a avançar sempre, apesar das dificuldades. Eu estou contando das minhas, mas existem outras. Porque sempre no nosso exemplo a pessoa se encaixa e vê que a vida não é fácil para todo mundo, né? Verdade. E aí eu aprendi a avançar sempre, mesmo que seja só no ano que vem. É claro que no ano que vem eu não queria mais a boneca nem o vestido. Mas a boneca e o vestido ficou em algum lugar da minha história. E hoje eu consigo comprar bonecas, vestidos, porque eu fiz o meu caminho. Foi para frente, né? Não fiquei lá chorando em cima daquela terra devastada, literalmente. Bacana. Então vamos fazer um intervalinho, Irlei, agora, e você em casa fica com a gente que é rapidinho.